Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23. Diz assim: são ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens muitas vezes. Em perigos de rios muitas vezes, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não fique desanimado? Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. Oremos. Senhor, que santo privilégio é termos a Tua palavra diante dos nossos olhos. Te peço que o Senhor nesse instante nos ajude na compreensão desse texto, dessa porção das Escrituras, para a edificação da nossa fé, para o alimento do nosso coração, e assim sejamos edificados e fortalecidos no Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos, gratos, digamos amém. Meus irmãos, existe 2 tipos de sofrimento na existência. Existe o sofrimento em que você se coloca e existe o sofrimento em que você é colocado. Existe o sofrimento em que você sofre por sua própria causa, por causa dos seus pecados, da sua desobediência, da sua rebeldia, enfim, da sua postura contra Deus. E existe um sofrimento que eu diria privilegiado, que é o sofrer por Cristo. Sofrer por causa de Cristo. Os únicos que têm esse privilégio de sofrer por causa de Cristo é o cristão. É aquele que de verdade nasceu de novo, foi alcançado pelo Evangelho. Esse é o único que tem esse privilégio de sofrer por Cristo. Por exemplo, deixa marcado aí em 2 aos Coríntios, que a gente vai voltar, e venha comigo a Mateus capítulo número 5. Mateus capítulo número 5, verso de número 10 ao 12. Mateus 5, verso de número 10 ao 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Justiça aqui é a vontade de Deus. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa, o vosso galardão nos céus, pois assim me perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então note, Cristo começa aqui classificando o cristão, se ele é perseguido por causa da justiça, se ele é perseguido porque ele faz a vontade de Deus. Cristo diz que Deus olha do céu e vê esse homem, essa mulher, como um bem-aventurado, como alguém que realmente pode ser digno de ser chamado feliz.
porque ele sofre por causa da vontade de Deus. Ele sofre por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Ele sofre por essa razão. Pedro vai nos dizer que a gente não deve sofrer como ladrão, salteador, porque se intromete na vida alheia, ou porque faz isso, ou porque faz aquilo de errado, que são os nossos pecados. Mas se sofrer por causa de Cristo, Pedro vai usar as mesmas expressões de nosso Senhor, dizendo: bem-aventurados são vocês. Se nós sofremos por causa de Cristo. Aqui em Atos, capítulo número 5, a gente pode ver isso na prática. Por favor, venha comigo a Atos, capítulo número 5. A gente pode ver exatamente essa bem-aventurança na prática. Quando os apóstolos são presos, a perseguição começa a esquentar ali em Jerusalém contra eles. Eles são presos, estão diante do Sinédrio, e eles experimentam esse tipo aqui de sofrimento. Veja, versículo de número 40. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Para eles, sofrer afronta por Cristo era um carimbo de dignidade celeste. Era um carimbo de honra celestial, de honra diante do trono de Deus. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. O Sinédrio, ele era uma espécie de STF do judaísmo. Ele era o STF do judaísmo. O que eles decidiam para um judeu, o judeu tinha que cumprir, porque se não cumprisse, ele ia sofrer as penalidades da lei. Mas note, os apóstolos não estavam preocupados com o STF do judaísmo. Eles estavam preocupados em praticar a vontade de Deus. Logo, bem-aventurados são vocês quando perseguidos por causa da justiça. A justiça é fazer a vontade de Deus. Se você está sendo perseguido por causa que você faz a vontade de Deus em qualquer âmbito da sua vida, você está sendo um bem-aventurado. Um homem feliz, um jovem feliz, uma moça feliz, um filho feliz, um pai feliz, uma mãe feliz, e assim sucessivamente. Então eles preferiram desobedecer o STF do judaísmo da época e obedecer a Cristo, considerando honroso aquela pisa que eles levaram por causa de Cristo, do que simplesmente viver uma vida na maré mansa, uma vida na super tranquilidade, sem nenhuma afronta por causa de nosso Senhor. Então, existem os sofrimentos que nós puxamos sobre nós, certo? E existem os sofrimentos que nós sofremos por causa de Cristo, porque nós amamos a Cristo. O próprio Jesus nos advertiu dizendo: no mundo vocês vão passar por aflições. Essas aflições aqui, no bojo, no pacote dessas aflições, estão exatamente as perseguições e tantas outras sortes de sofrimento que a gente pode passar. Eu dei agora para vocês um exemplo apenas de um dos sofrimentos que o cristão passa, que é a perseguição. Tem tantos outros que a gente pode passar, incluindo doenças e tantas outras coisas. Quando a gente olha para o sofrimento de Paulo, a gente vê aqui na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, que alguns estudiosos dizem que, na verdade, isso aqui é a terceira, essa é a chamada carta severa, porque se você ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 9, Paulo está com um tom mais brando, com um tom mais pastoral, com um tom mais amigável. Do capítulo 10 ao capítulo de número 13, Paulo vem com tudo para cima dos coríntios.
Considera-se que essa é, na verdade, uma outra carta de Paulo que foi juntada com a do capítulo 1 ao capítulo 9. E ele escreveu mais ou menos aí por volta do ano 56 depois de Cristo. Então, Paulo, no capítulo 10 ao capítulo 13, ele vai defender o seu apostolado. E nessa defesa do seu apostolado, ele vai mostrar que os falsos apóstolos, que eram judeus mentirosos, judeus enganadores, que se infiltravam na igreja, se fazendo de apóstolos de Cristo para poder enganar a igreja e matar a igreja, Paulo vai mostrar, começa a fazer certos comparativos com eles, mostrando que o apostolado deles é falso e o apostolado dele é o que é o apostolado genuíno, bem como o apostolado dos demais apóstolos de Cristo. E uma das formas que Paulo usa para mostrar que o apostolado dele é genuíno é exatamente que ele abriu mão de uma vida confortável, abriu mão de uma vida cheia de confortos ao seu redor, cheia de vantagens e benefícios, a fim de viver uma vida cheia de perigos, uma vida rodeada de problemas, de dificuldades. Então, se você acha que você sofre, hoje à noite você vai ver que você não sofre. Se você acha que está doendo, você vai ver que não está doendo. Você hoje vai sair daqui, como eu vou sair daqui, pedindo misericórdia a Deus e perdão, porque eu acho que eu sofro e eu não sofro. Pelo Evangelho. A maioria dos meus sofrimentos, dos nossos sofrimentos, é por causa do nosso pecado. É por causa das nossas obediências, nossas rebeldias. É por causa do nosso coração caído, que a gente teima em dar ouvidos a Ele, como o Anderson acabou de ler aqui agora. Acaba ouvindo, acaba confiando no homem, na força humana. Mas sofrer pelo Evangelho, é isso aqui que Paulo está descrevendo. Paulo está dizendo o seguinte, eles estão dizendo que são apóstolos. Mas eu vou mostrar por que eles são falsos e o verdadeiro apostolado ele não é só marcado por milagres, por pregações eloquentes. O verdadeiro apostolado ele é marcado por uma vida de perseverança em Cristo, amor por Cristo, apesar da dor que isso inflige. Apesar da dor. Então, vamos voltar ao nosso texto. Por isso que ele inicia no versículo 23 dizendo, são ministros de Cristo, porque ele estava exatamente rechaçando os falsos apóstolos, os judeus falsos apóstolos, que se infiltravam na igreja dizendo que eram apóstolos de Jesus. Aí ele diz, falando como se estivesse fora de mim, ou seja, algo que ele vai falar que comumente ele não falaria, comumente isso não faz parte da realidade dele, está tocando nessas minúcias, aí ele coloca nesses termos, falando como que fora de mim, afirmo que sou ainda mais. E esse ainda mais é exatamente isso. O que esses falsos apóstolos não têm? Isso aqui, que Paulo vai dizer. Olha os sofrimentos de Paulo. Em trabalhos muito mais. Paulo trabalhava muito pelo Evangelho. Muito pelo Evangelho. Paulo não descansava. Paulo não tinha esse negócio de folga e de férias pelo Evangelho. Paulo trabalhava muito. Em 1 Coríntios 15, ele vai dizer que trabalhava até mais, chegou a ter que trabalhar até mais que os outros apóstolos, para provar que, de fato, ele era um convertido do Senhor. Era um nascido de novo. Veja, em prisões, muito mais. A gente lê Atos dos Apóstolos, a gente vê que Paulo foi preso várias vezes. Sofreu prisões. Esses falsos apóstolos não sofriam prisões por causa do Evangelho. Não sofriam perseguições por causa do Evangelho. Em açoites, sem medidas. Açoites, irmãos. Apanhar em praça pública. Levar chicotada. Levar peia. Ser linchado. Por causa do Evangelho. Em perigos de morte, muitas vezes.
É você ter a sua casa constantemente sendo rondada por pessoas querendo lhe matar. É você ter o tempo todo o seu telefone tocando, recebendo ameaças, porque você é crente. Perigos de morte, muito mais. Segue. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. O que significa isso? Um judeu, de acordo com Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 1 a 3, quando ele recebia essa punição, ele só poderia receber, no máximo, 40 chibatadas. 40. Então, os judeus da época de Paulo, com medo de se perder na contagem e assim infringir a lei de Moisés, eles davam só 39. 39. Tá bom, para a gente não se perder na contagem e pecar contra Moisés, já pensou? E pecar contra a lei de Moisés. Então dava só 39 para não haver erros. Para não haver erros. 39. Quem aqui já passou por isso? Por causa de Cristo. Segue o texto. 3 vezes fui açoitados com varas. Era cada lapiada. Olhe para o texto. Bote seus olhos no texto. Para você sair daqui envergonhado, dizendo que... Sair daqui humilhado pelo texto, pela palavra. Pelo exemplo de Paulo. Quando você achar que você sofre, aí você olha para esse texto aqui. Uma vez fui apedrejado. Quem aqui já foi apedrejado pelo Evangelho? Três vezes naufraguei. À medida que ele fazia as viagens missionárias dele, ele naufragou. Naufrágio. Naufrágio. No meio do mar, no meio dos rios, o barco afundar e ele ficar ali, como ele mesmo vai dizer na sequência do versículo. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Por que ele ficou lá no meio do mar boiando um dia e uma noite? Porque ele estava em missão pelo Evangelho. Em missão por causa de Cristo. Paulo não estava indo realizar os sonhos do coração dele, os desejos do coração dele. Os desejos de ser um grande homem de negócios, um grande homem para a sociedade, um grande homem influente no mundo, um grande filósofo com uma grande filosofia. Não. Por causa de Cristo. Porque ele amava tanto a Cristo, que para ele passar uma noite e um dia em alto mar, boiando, à deriva, valia a pena. Em viagens, muitas vezes. Ou seja, Paulo era um homem que viajava muito pelo Evangelho, se entregava à causa. Em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios aqui é judeus, pessoas da mesma pátria, pessoas da mesma nacionalidade. Inclusive, ele está exatamente aqui defendendo o seu apostolado contra os falsos judeus, que o perseguia, que perseguia o seu ministério, a sua vida. Então, os judeus odiavam, a gente vai ver isso também no livro de Atos, judeus levantando turbas, multidões contra Paulo, para apedrejar Paulo, enfim. Em perigos entre gentios, os gentios são exatamente aqueles que não são judeus, as outras nações. Em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, como ele acabou de falar aqui, em perigo entre falsos irmãos, pessoas de dentro da igreja, que eram falsas, pessoas que não amavam Paulo de verdade. Inclusive na própria carta, ele vai falar, na primeira carta aos Coríntios, na segunda ele vai falar sobre um indivíduo que lhe perseguia muito.
entre falsos irmãos. Segue. Em trabalhos e fadigas. Paulo está mostrando aqui as credenciais do apostolado dele. Em vigílias, muitas vezes. Paulo era alguém que trabalhava muito pelo evangelho, como eu falei há pouco. E as vigílias aqui era porque exatamente muitas pessoas não tinham a oportunidade de ouvir a palavra pela manhã. Então ele ficava, muitas das vezes, pregando até altas horas da noite para ensinar o evangelho às pessoas. A gente vê isso, por exemplo, em Atos capítulo 20. Lembra daquela passagem do jovem Eutico? Que o discurso de Paulo se estendeu até meia-noite, Eutico teve sono e caiu. Então, essas vigílias aqui é exatamente o momento em que Paulo se doava pelo evangelho, a fim de que as pessoas que não podiam ouvir o evangelho de manhã, ouviriam à noite. Outra teoria também é de que Paulo, muitas das vezes, ia até altas horas da madrugada trabalhando, fazendo tenda, para não ser pesado aos irmãos. Para não ser pesado para a igreja. Segue. Em fome e sede, não ter o que comer, não ter o que beber. Já passou por essa experiência? De não ter o que comer e não ter o que beber? Em jejuns. Paulo era um homem que jejuava muito pela igreja. Em frio e nudez, não ter com que se cobrir, não ter com que se vestir. Veja, tudo isso aqui, ainda situações exteriores que ele está mostrando. Situações que são exteriores a ele. Certo? Quem já andou pela madrugada de João Pessoa, a pé, sabe o quão frio é na madrugada. Em determinados pontos. Agora veja o verso 28. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Paulo tinha um coração profundamente pastoral. Ele se preocupava para saber se os irmãos estavam bem, se estavam sendo edificados, se estavam sendo alimentados, se estavam em paz com Deus. No verso 29 ele diz: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não fique indignado. Paulo tinha essa preocupação pastoral exatamente de certos cristãos que eram um mau testemunho para os cristãos mais fracos, e quando isso acontecia, Paulo se sentia indignado, porque aquele mau testemunho feria a fé, o ânimo, o vigor daquele novo convertido, daquela pessoa mais fraca no sentido de conhecimento, pouco conhecimento da palavra. Então havia esse interesse, esse peso, essa responsabilidade sobre Paulo. Ele se enfraquecia, ele sofria, ele sentia a dor das pessoas, dos irmãos. Então no versículo 30 ele diz: se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. No capítulo 12 ele vai dizer exatamente a mesma coisa, no versículo de número 9, na parte B: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, porque sobre mim para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pois por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de mim. É o que está escrito na sua Bíblia aí? O que é que está escrito na sua Bíblia aí? Por amor de... Não ouvi. Por amor de... Não, tá baixo, vai sair na gravação não. Por amor de... Pare de pensar só em você, meu irmão. Pare de pensar só nos seus problemas. O problema é que o seu Deus é você. O problema é que você vive em torno do seu umbigo. Você vive em torno da sua história, do seu eu. Você vive em torno de si. E pouco do evangelho.
pouco da palavra. Irmãos, diante desse texto aqui, sejam honestos, sejamos honestos. O que a gente sofre pelo Evangelho nesse país? O que a gente sofre pelo Evangelho em nossas casas? O que a gente sofre pelo Evangelho na nossa rua, nos ambientes onde a gente vive e existe? O que a gente sofre? Nada! Nada! A gente sofre por causa dos nossos pecados. Eu olho para esse texto aqui, eu me envergonho do cristão que eu deveria ser e não sou. Então, nós temos que analisar profundamente, meus irmãos, o nosso grau de compromisso com o Senhor. A ponto de que se você for demitido do seu emprego por ser cristão, glória a Deus! Se você levar uma nota 0 na sua prova, porque você se negou a dizer que um homem veio do macaco, mas porque você crê que Deus criou o homem, mas você não anotou lá, não marcou a pergunta que dizia, o homem veio do macaco, teoria da evolução, e você não marcou, e a professora lhe deu 0, glória a Deus por isso, se alegre, exulte em defender a verdade do Evangelho. Mas pastor, eu vou passar fome, passe! Eu vou morar na rua, more! Eu vou ser perseguido de um lado para o outro, vão me abandonar, que deixe que lhe abandone. Vou lhe mostrar para você uma promessa do Evangelho, da Palavra de Deus, uma promessa da Bíblia, que se você não crê nisso aqui, meu irmão, você está liquidado. Nós estaremos liquidados se nós não crermos nisso aqui. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus. Versículos número 5 e 6. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Capítulo 13, versículos 5 e 6. Hebreus 13, versos 5 e 6. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Avareza, para quem não sabe, é o amor intenso pelo dinheiro, pelo ter. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Porque Deus disse, olha o que Deus disse. Se Deus disse, está dito. De maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Grife essa ênfase que o autor dá. Nunca, jamais. Nunca, jamais. E no versículo 6 diz, assim afirmemos confiantemente. Precisa haver confiança. Precisa haver aqui confiança do nosso coração. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O que alguém pode fazer com um crente confiante no Senhor? Com alguém que está convicto dessa palavra? Com alguém que está convicto dessa mensagem? Dessa promessa de que o Senhor jamais lhe deixará, de que o Senhor jamais lhe abandonará? O que alguém pode fazer? Nada. Porque a gente deve temer aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. E não somente aquele que só pode atingir o corpo. Lembra que Jesus disse isso? A gente deve temer a Deus no final de todas as coisas. Então, meus irmãos, essa reflexão que eu queria trazer para vocês a respeito dos sofrimentos de Paulo é para mostrar que nós estamos num ambiente super confortável, que nós vamos sair daqui, vamos para a nossa casa, vai estar lá a nossa comidinha toda bonitinha, quentinha, para a gente jantar, vai ter uma cama confortável, a gente vai dormir. E amanhã, não acorde se você amanhecer com uma dor de dente, dizendo que está sofrendo por causa do Evangelho, porque não é.
Sofrer por causa do evangelho é quando você se entrega para viver e para praticar a vontade de Deus em toda a sua vida, e aí sim ser perseguido por causa disso. Mas não porque você amanheceu com uma dor de dente, porque você amanheceu com uma dor de ouvido, porque você tem um problemazinho aqui e outro problemazinho acolá. É de dar tristeza, irmãos. É de dar tristeza. Você vê a igreja do jeito que está, gente para cima e para baixo, atrás de bênçãos materiais, atrás de vantagens materiais, de benefícios materiais. Gaste a sua vida pelo evangelho, meu irmão. Gaste o resto de vida que você ainda tem pelo evangelho. Para de pensar em ti. Esqueça de você. Olhe para o evangelho, para Cristo. Ame a Cristo mais do que a você mesmo. Ame a Cristo mais do que a você mesmo. E você não vai se arrepender disso na eternidade. Não vai. O próprio apóstolo Paulo é um versículo que eu amo demais. E que me humilha muito quando eu estou perdendo tempo com futilidades e tolice. É Atos 20, 24. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Em nada, não tem nada na vida que Paulo está dizendo, não tem nada que eu considero isso aqui precioso para mim, nem um dedo, nem nada. Contanto que eu complete a carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus. Isso é viver o cristianismo intensamente, intencionalmente. Aonde quer que você esteja, o que é que você faça, o que quer que você tenha de profissão. É ser cristão de um modo profundo e fiel pelo Senhor. Pelo Senhor. Que Deus tenha piedade de nós, meus irmãos, e nos desperte. Nos desperte. A gente olhar para Cristo, olhar para o Senhor. A gente que não saia dessa vida feito inúteis, homens inúteis, mulheres inúteis. Gente que foi inútil para o evangelho. Gente que não produziu nada para o evangelho. Que nunca sofreu uma dor na unha por causa do evangelho. Que nunca sentiu o efeito do ferrão, do mal contra a sua vida por causa do evangelho. Deus tenha piedade de nós e nos ajude. E que nós olhemos para o apóstolo Paulo, servo de Deus, homem de Deus, que passou por tudo isso por uma razão, não porque ele queria mais dinheiro, não porque ele queria fama, não porque ele queria influência, não porque ele queria poder, não porque ele queria glória, mas porque ele amava a Cristo. Amar a Cristo. Como é que eu comparo essa questão do amar a Cristo? Como é que isso me vem à mente? Da seguinte forma, eu tenho duas teorias. A primeira é a teoria dos 10 mil. Não sei se eu já falei para vocês sobre a teoria dos 10 mil reais. A teoria dos 10 mil é simples. Imagine que você tenha que vir a este culto no domingo, chegando de 5 horas da tarde e sair de 9 horas da noite. A gente não sai de 9 horas, que sai mais cedo, mas saindo de 9 horas da noite, e no final você vai receber 10 mil reais por isso. Você viria? Como vocês acham que estaria essa igreja no domingo? Né? Pois é. Quem é mais importante? O que vale mais? É 10 mil ou Cristo? Quando você pensar em faltar culto, você lembra dessa teoria dos 10 mil. Lembra da teoria dos 10 mil? Vou faltar não, porque o pastor falou que Jesus vale mais do que 10 mil. Certo? Eu estou falando faltar culto assim, porque tem dias que o coração da gente, não, vou ficar em casa, já vou para tanto culto. Quer enganar a gente, a carne quer enganar a gente. Estou cansado hoje. É engraçado que a gente só cansa no dia do culto, a gente nunca cansa nos outros dias. Na segunda e na terça a gente não cansa, na quinta e na sexta não cansa. Mas no dia do culto, estou cansado hoje. E a outra teoria é a seguinte.
Imagine que está você e seu filho. E alguém vem dar um tiro no seu filho. Falando aqui para os pais. Você teria coragem de se jogar na frente do tiro para não atingir seu filho? Acho que vou dizer que 90% dos pais que estão aqui teria. Se fosse o seu pai ou sua mãe, 90% dos filhos que estão aqui também teria. De dar a própria vida no lugar do ente amado, do pai ou da mãe ou do filho. Teria coragem. De se jogar na frente. Atire em mim, mas não atire nele. Atire em mim, mas não atire nela. Atire em mim. Esposo, esposa. Atire em mim, mas não atire nela. Estaríamos dispostos a sacrificar a nossa vida por eles. Aí Jesus diz isso aqui para nós. Mateus. Já estou encerrando. Capítulo número 10. É um texto que a gente leu várias vezes aqui na igreja. Verso 37. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Você teria coragem de se jogar na frente de uma bala de fuzil para salvar seu pai ou sua mãe? E a coragem que você tem de fazer isso por Cristo? Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Você teria coragem de se jogar na frente de um tiro de fuzil para salvar seu filho ou sua filha? E por Cristo? Verso 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. É perder a vida por causa de Cristo que identifica você de fato como cristão. É aquilo que Paulo falou. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Não tem nada que isso aqui é precioso. E se alguém chegar e me matar porque eu sou cristão, está tudo bem, está tudo em paz. Porque eu perdi a minha vida por causa de Cristo. Eu abandonei tudo daquilo que ocupava o primeiro lugar no meu coração para entronizar Cristo, para centralizar Cristo. Para centralizar o Senhor. Se a própria palavra não constranger sua consciência a servir ao Senhor com mais amor, com mais fidelidade, com mais intensidade, com mais compromisso, com mais respeito pela honra de Deus, por minhas forças eu não posso fazer mais nada. O que eu posso fazer daqui em diante é crer, como eu saí daqui no domingo à noite, orando ao Senhor e dizendo: Senhor, minha parte eu fiz, agora é contigo. Então que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Oremos. Deus, essa chamada ao compromisso, a sofrer por Ti, a esmagar essa existência da nossa vida aqui, por amor de Ti, é um desafio, Pai. Nós somos diariamente seduzidos, encantados com o estilo de vida do mundo que centraliza o eu, que centraliza o homem, que centraliza, ó Deus, o humano no trono da existência. E os prejuízos estão aí, Senhor, à nossa vista. Os prejuízos estão aí à nossa volta. E nós não queremos viver assim, Pai. Nos ajuda a viver como teu servo Paulo viveu, como Pedro, como João, que foi jogado dentro de um tacho de óleo quente, exilado na ilha de Pátimos, e outros que foram mortos, ó Deus, de um modo terrível, mas que mantiveram firme o testemunho até o fim, até o último dia, o último suspiro neste mundo, se mantiveram firmes. Ah, Senhor,
Quão hipócrita é o nosso coração, muitas das vezes, em achar que sofre, em achar, ó Deus, que passa por lutas por Ti. E quando a gente olha para a Tua palavra, a gente vê que nós estamos anos-luz de distância da realidade que os Teus servos passaram por amor de Ti. Não por amor ao dinheiro, não por amor ao poder, à influência política, nem coisas desse tipo, nem mesmo por mera influência eclesiástica, mas sim por amor de Ti, para fazer a Tua vontade e viver para Ti. Então, ó Deus, dai-nos um coração convertido a este nível, a este ponto, para que possamos Te servir aqui nesta igreja, Senhor, como crentes maduros, como gente que teme o Teu nome, como gente que está disposto, ó Deus, a desobedecer às autoridades, sejam elas quais forem, ó Deus, em nossa esfera humana, se assim elas forem de encontro ao Teu Evangelho. Em nome de Jesus, Pai, dai-nos um coração obediente à Tua palavra acima de todas as coisas. E um amor por Ti, Senhor, que supere todos os outros amores. Em nome de Jesus, Pai, eu Te peço e Te agradeço por Tuas misericórdias. Gratos, digamos amém.